Olá, pessoal, e boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Satisfação revê-los. Já são 7h05, nós vamos dando início novamente ao nosso projeto Cinema e Psicanálise, primeiro encontro desse ano de 2022. Claro que para uma análise psicanalítica de um filme não poderia ser algo que não fosse minimamente divertido, para a gente poder combinar um pouco com esse momento de feriadão, carnaval, alegria, e se divertir um pouco com essa história, mas ao mesmo tempo refletir muito sobre essa história do Não Olhe Para Cima, Don't Look Up, que fala muito para nós e tem reflexões muito profundas. Então, é claro que eu começo esse projeto muito entusiasmado. Eu tive que adiar ele já durante algum tempo, mas como sempre, eu me sinto muito é, acolhido por todos vocês quando vocês estão aqui participando e vindo assistir um filme junto, e discutindo junto, e debatendo junto sobre a análise desse filme. Acho que a gente pode começar então. Eu vou começar, como sempre eu tenho feito nesses projetos, compartilhando um pouquinho algumas cenas para dar para a gente uma noção do que a gente está realmente tratando. Mas, em poucas palavras, eu acho que nós podemos começar que a premissa do Não Olhe Para Cima, ela vai contar a história de dois astrônomos que participam praticamente de uma grande descoberta, assim, uma descoberta que realmente vai afetar, né, a nossa segurança, que vai entregar para a gente aí uma nova percepção de ameaça, um novo alerta para a humanidade, que é a aproximação de um cometa que realmente destruirá a Terra. Então, imaginem, né, que todo esse enredo ele acaba vindo de uma forma muito interessante, porque estar diante de uma ameaça, de algo tão grave, pode ser algo muito simples para alguns, mas para outros a gente pode acabar respondendo de formas muito diferentes a essas ameaças. Isso fala muito de cada um de nós, isso fala muito sobre como nós funcionamos, como funciona a nossa psique. Então a gente começa o enredo nessa combinação fantástica em que a gente vai ter aí praticamente a presença aí da Meryl Streep, vamos ter Leonardo DiCaprio, vamos ter também a Jennifer Lawrence, enfim, um elenco de primeira. Não são os únicos, né, mas tem um elenco impressionante. E tem uma característica que esse filme apresenta, que esse filme foi escrito, né, a história desse filme foi escrita muito antes desses tempos pandêmicos que todos nós acabamos vivenciando já desde 2020. Mas ele parece falar muito sobre nós, sobre a nossa atualidade, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas prioridades, sobre as divisões ideológicas e tudo isso. Mas vamos deixar que o filme conte um pouquinho para nós, e aos poucos a gente vai enriquecendo esse nosso encontro. Então, a todos que estão chegando, a recomendação é: vamos deixando os microfones no mudo para poder acompanhar o filme junto aqui. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, aí vocês me contam se vocês estão conseguindo ver minha tela, se vocês vão conseguir ouvir também. Pois é, pessoal, eu acho que esse primeiro momento do filme dá pra gente já começar a ter uma noção de como essa história vai se desenrolando, né? Em que realmente tanto a Kate quanto o professor Mindy, eles têm ali essa descoberta em mãos, conseguem perceber que esse cometa, como vocês perceberam, eu não sou nenhum estudioso da área, mas esse cometa vai atingir a Terra, e o que se espera desse fenômeno é um fenômeno de extinção. E quando se fala em prazo, o prazo é bem curto, né? 6 meses e 14 dias, o que cria todo um cenário realmente muito catastrófico. Mas o mais interessante é essa primeira fala que aparece, né, deste personagem dizendo: não sejamos dramáticos, né? Assim, por favor, não sejamos dramáticos. Então acho que
esse primeiro momento do filme nos permite conectar um pouco com essa fala, esse lugar da fala, esse lugar da recusa, esse lugar da não aceitação, ou como nós costumamos trabalhar dentro da psicanálise, no artigo A Negação, que está ali de 1925, um clássico artigo do Freud, em que ele vai falar um pouco sobre o comportamento da negação. E aí o Freud vai dizer o seguinte, né, que a gente às vezes pode até tomar conhecimento de certas coisas, mas não quer dizer que ao tomar conhecimento, assim como acontece com os nossos pacientes na clínica psicanalítica, quando eles tomam conhecimento do desconhecido, como acontece com as manifestações, os produtos do inconsciente, não quer dizer que aquilo vai fazer algum sentido, ou que realmente eu vou empreender algum esforço no sentido de trazer aquilo para mim. Porque a negação, ela também é um modo de tomar conhecimento do reprimido. Através da negação, a gente já fez ali praticamente um levantamento da verdade, né? A gente tem essa verdade, mas a gente está falando de um levantamento talvez dessa repressão. Então essa fala, não sejamos dramáticos, né? Já é praticamente o momento em que eu estou rechaçando essa ideia, né? Em que essa ideia pode até existir, mas que agora, para esse momento, ela não me parece muito favorável, ela não me conecta muito com a minha realidade, ela não me traz nenhum tipo de ganho, ela não me traz nenhum tipo de prazer, nenhum tipo de satisfação. Então, o que a gente faz com o auxílio da negação? A gente revoga uma dessas consequências do processo de repressão, ou seja, o fato de que o conteúdo da representação não tem acesso à consciência. Então, isso está aqui, mas isso não faz sentido para mim. Isso está aqui, mas isso parece história de cientista, né? Já tivemos vários relatos no passado que fizeram vários alardes nesse sentido e nada aconteceu. Então, nada vai acontecer de novo. Então, essa história, esse enredo do não olhe para cima, tem esse chamado para nós, assim, não olhe, né? Mas ao mesmo tempo, esse não olhe é essa evocação, a negação da negação, o que o Freud vai chamar de denegação. Nós fomos convidados a olhar para cima, nós fomos convidados a perceber uma ameaça, nós fomos convidados a, de alguma forma, olhar para esse desconhecido, isso que nos era desconhecido, isso que foi revelado através do método investigativo. Isso nos conecta muito com a prática psicanalítica, isso nos conecta muito com a análise e com essa relação transferencial com os nossos analisandos. Vamos ver então o que acontece nesse desfecho, vamos continuar trabalhando essas ideias, porque tem coisas ainda bem interessantes para que a gente possa elaborar a partir dessa construção. Eu não pretendo passar o filme todo, porque é muito grande, o filme é muito extenso, mas eu acho que esses pequenos trechinhos de início e alguns pequenos trechos ali no intermédio do filme e do final vão dar para a gente muito sentido e uma compreensão melhor do enredo desse filme Não Olhe Para Cima. Pessoal, aproveitando então, eu vou dando uma pausa aqui nessa introdução, que é uma introdução um pouquinho longa do filme. Também é muito divertida, ela é cheia de cenas assim, interessantes, e o filme tem essa coisa de muitos memes, uma coisa muito cômica, mas essa fala da personagem Kate, né, pela Jennifer Lawrence, ela tem um tom interessante, assim, nós vamos realmente falar para o presidente que, né, o planeta vai ser aniquilado em 6 meses, 14 dias. Essa fala me fala muito da interpretação psicanalítica, né? Eu fiquei pensando como que dentro da análise, muitas vezes, algo que nós percebemos em relação a esse desconhecido, a essas lacunas que são preenchidas ali ao longo da análise, ao longo da livre associação, né? dessa fala do nosso analisando, pode até fazer muito sentido para nós, mas é possível que não faça muito sentido comunicar isso para o outro. Porque esse outro, é possível que ele ainda não esteja preparado para lidar com essa revelação, com essa mensagem que é passada. Isso me lembrou muito essa coisa do analista querer ter os insights pelo próprio analisando, né? Assim, olha, já que também a análise, vamos produzir efeitos rápidos, mostrar o quanto esse processo investigativo
essa análise faz sentido, ela produziu os seus efeitos, eu vou te entregar então alguns insights para que você depois decida o que fazer com ele, né? E mais ou menos o que eu observo que a Jennifer vai fazer e o professor Mint também vai fazer é algo parecido. E vocês vão perceber, eu não sei se vocês conseguiram captar essa fala ali do coronel, dessa figura militar que está ali junto com eles, compartilhando esse momento de espera da presidente. Ele usa de alguns tons assim de brincadeira, é como se fosse uma espécie de xistes. E também isso me trouxe muito essa coisa do como que nós inconscientemente lidamos com essas verdades subjetivas, como lidamos com essas questões que às vezes nos angustiam, nos causam algum tipo de desconforto, de desprazer e representam alguma ameaça para nós. Então, me lembrou muito os xistes como produto desse inconsciente, né? Acho que a gente pode fazer esse exercício aqui também nessa breve passagem. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma próxima cena que eu acho que as demais não vão fazer tanto sentido para o que a gente está se propondo, mas aqui nós vamos ter um posicionamento agora da presidente, né, que eu acho que é o que acaba formando esse enredo inicial que a gente pretende contar. Então, deixa eu compartilhar com vocês a tela só mais um momento. Onde é que eu pago por isso? É de graça. Pessoal, eu até pausei aqui porque tem um trechinho que não faz muito sentido para a gente agora, mas algo que me reforça ali também, né? Esse lugar isso aqui que eu tenho é urgente, mas me dá 5 minutinhos, né? E esses 5 minutinhos me pareceu muito essa coisa da resistência que a gente tem que estar o tempo todo trabalhando, lidando na clínica psicanalítica. Me lembra muito o manejo das resistências ou o manejo dessas relações transferenciais que acontecem durante o atendimento clínico. Agora, claro, pessoal, é o seguinte, eu vou só compartilhar com vocês esse encontro da presidente com os dois, que eu acho que a partir daqui, eu acho que vai dar um tom para que a gente possa dar continuidade ao nosso encontro de hoje, a essa análise. Então, mais um trechinho, me permitam. Me falem sobre isso. Tudo que conversamos aqui é super sigiloso. E ela fala, estou levando isso muito a sério. Estou levando para o meu coração. Mas é impressionante que não importam todas as revelações, todos os... né, esse material que aparece para eles ali dentro do gabinete, todos não têm importância, né? Porque a postura da negação, do negacionista é isso, não importam todas as evidências que tenham, todos os dados que validem ou não tudo isso, ele vai encontrar uma forma de invalidar isso no seu consciente, de não permitir que isso chegue à sua consciência, para que isso não te tire desse lugar de satisfação, né, com a sua realidade, com as suas prioridades, com o seu mundo. Então, o não olhe para cima é um pouco de tudo isso, gente. É uma pitada de sarcasmo, né, com muito tom de diversão, de ironias e de verdades, porque fala muito de nós, fala muito da nossa cultura, fala muito da forma como nós lidamos com esse mal-estar social, fala muito como nós lidamos, por exemplo, não só, eu vou falar nós para não nomear, não dar nomes, mas fala muito sobre como, de alguma forma, o nosso governo e outras tantas pessoas lidaram, por exemplo, com o tema da pandemia, né, em que os dados estavam aí, a ciência estava para validar, para dizer muito do que estava acontecendo, e isso, né, não era nada, não é assim, não prejudica meu governo, né, não ataca esse lugar que eu me coloquei, que eu acredito que eu estou sólido, construído, forte, vai afetar a minha imagem, vai afetar a minha reeleição, vai afetar... Olha, é incrível como isso aparece nesse contexto e como esse filme fala muito do momento que nós estamos vivendo na atualidade. E claro, naturalmente,
Eu percebo que a gente tá com essa difícil tarefa, né, que tem a ver com a nossa função intelectual, né, esse intelectual do juízo de afirmar ou negar alguns conteúdos. E se nós pararmos para pensar, negar algo, como dizia o Freud no Juízo, e no fundo, significa: isso é uma coisa que eu preferiria reprimir. Eu entendi, mas não me interessa. Então, a condenação é o substituto intelectual praticamente da repressão. Então, já que eu não posso, né, assumir isso, já que eu não posso concordar, eu preciso negar, então eu busco condenar essa ideia. Né? Eu busco demonstrar que essa ideia não faz sentido. Que isso é invenção. Né? E aí eu começo, né, como que esses personagens parecem que comportam um pouco dessa lógica da nossa psique, né? Momento em que a gente começa a buscar subterfúgios, começa a buscar outras questões para invalidar aquilo que nos foi revelado. Então, no caso da Kate, porque ela está vindo de uma universidade estadual de Michigan, que por aí é possível que não seja uma universidade tão reconhecida, que o grupo de astrônomos de lá não estão entre os mais célebres do país, ou que não fazem parte da NASA, e isso fala muito de como que a gente vai criando diferentes narrativas, diferentes discursos para poder invalidar algo que nos veio à consciência, algo que nos foi revelado. Algo que pode realmente, analogamente ao que se parece que vai acontecer com o planeta, vai acontecer com a gente. Aquilo que pode, de alguma forma, nos destruir. Aquilo que representa uma ameaça à nossa integridade, à nossa vida, ao nosso ego, à nossa personalidade. Aquilo que nos tira da nossa zona de conforto, aquilo que nos tira desse lugar de prazer, satisfação que nós escolhemos, mas que tem muito a ver com a nossa visão egocêntrica de mundo, essa visão muito mais orientada naquilo que eu acredito, naquilo que faz sentido para mim, só para mim. Então, não que a gente não vá fazer exatamente esse caminho dentro da análise, né? Olhar para como nós simbolizamos cada uma dessas coisas. Mas é como que esses outros que aparecem nessa cena também aparecem para nós, que são esses outros imaginários, que são as nossas fantasias, que são esses fantasmas que nós criamos, são todas as tentativas que nós criamos de burlar nas fantasias, nos sonhos, na realidade, a nossa possibilidade de estar implicados com essa verdade, com isso que nos foi revelado. Então essa função intelectual do juízo, ela realmente vai buscar a condenação. Porque por meio do símbolo da negação, o que nós fazemos é que esse pensamento ele vai se libertando das limitações da repressão. Então, o que é uma ameaça catastrófica, apocalíptica de um asteroide, algo que vai cair no nosso planeta? Isso é uma repressão. Né? Isso representa, de alguma forma, uma inibição ao meu gozo, a que eu viva plenamente a minha vida. Isso me mostra ou me traz uma ideia de finitude da vida que eu não quero viver nesse momento, que não faz sentido para mim. Então, a negação, ela me liberta disso que me causa angústia, ela me liberta disso que pode me causar algum tipo de desconforto. E ela se enriquece de conteúdos de que não pode prescindir para o seu desempenho. Então ela vai buscando vários apoios subterfúgios para manter essa negação ou essa denegação, que é a negação da negação. Porque a função do juízo, ela tem essencialmente duas decisões a tomar. Por um lado, ela tem que nos conferir ou recusar uma coisa, uma determinada qualidade, e deve admitir ou contestar se uma representação tem ou não existência na realidade. E aí é que a gente fala, como é que funciona o nosso teste, o nosso exercício da realidade? Tem muito a ver com aquilo que nós acreditamos que é real. Tem muito a ver com aquilo que nós realmente damos sentido e dizemos que é real. Porque tem a ver com as minhas construções simbólicas, tem a ver com como eu me constituo como sujeito. Então, a partir daquilo que eu construo simbolicamente da realidade, eu submeto ao meu crivo. Isso não faz sentido. Né? Então, eu submeto ao meu teste de realidade, porque me submeter ao teste de realidade do outro parece não fazer muito sentido. E assim serve também para nós, querer que o nosso analisando
tem a mesma percepção que nós temos a partir da escuta psicanalítica, a partir talvez de uma interpretação, não faz muito sentido. Porque tudo aquilo que aparece como material, esse material minêmico, onírico, esse material que a gente acaba tendo a oportunidade de acessar durante as análises, ele só vai fazer sentido se ele for submetido ao outro, que é o nosso analisando, e não a nós, como analistas. Naturalmente, eu não poderia deixar de tocar nesse aspecto do filme, né, que é essa coisa do mal-estar social, né? Porque se a gente pensar um pouco nessa ideia daquilo que parece ser bom ou mal, que parece ser útil, essa informação, essa revelação, esse conhecimento, ou parece ser compreendida como algo nocivo, como uma espécie de ameaça, a gente pode perceber que tudo isso está muito expresso na linguagem das mais antigas moções pulsionais orais. Então, isto é o que eu quero comer, ou isso é o que eu quero cuspir. Isso não me agrada. Numa transposição mais à frente, o Freud vai dizer, isto eu quero introduzir em mim e isto eu quero excluir de mim. Portanto, isso deve ficar dentro ou fora de mim. Então, tudo aquilo que me gera essa sensação, a depender de prazer ou desprazer, eu vou introduzir ou vou excluir, ou vou comer ou vou cuspir. Então, isso revela muito o comportamento negacionista. Então, já que eu não tenho condições de lidar com isso que me foi revelado, então o que eu faço a partir disso? Eu realmente acabo cuspindo isso. Eu acabo rejeitando tudo isso, né? Então, o que a gente percebe, e vocês vão de concordar comigo, é que esses últimos movimentos que nós tivemos na nossa sociedade, os movimentos negacionistas, anti-vacina, não use máscara, isso é só uma gripezinha, né? Isso está no imaginário das pessoas, essa doença não existe, me conecta muito com essa ideia desse asteroide, né? Me conecta muito com essa ideia de uma ameaça à nossa integridade, como acontece nessa história do filme. Eu estou vendo a ameaça chegar, ela está vindo na minha direção, é uma questão de tempo até que ela chegue. Todos os dados, fatos científicos, estudos indicam que isso terá repercussões, mas eu prefiro cuspir, eu prefiro não importar, eu prefiro fazer de conta que isso pertence ao outro, não pertence a mim. Porque enquanto eu projeto para o mundo, eu projeto para fora, eu estou cuspindo, eu estou jogando pela janela, como diz o Freud, eu de alguma forma, eu estou distanciando isso que me é desconfortável, disso que me angustia, disso que me causa desprazer de perto de mim. E isso é muito do que nós vivemos na clínica psicanalítica, isso é muito do que nós vivemos a partir da observação da própria clínica, dos próprios casos clínicos. Então aquilo que me incomoda, aquilo que me é desconfortável, eu projeto para o mundo, eu recuso. E a gente viveu esse fenômeno quando a pandemia estava anunciada, quando o mundo inteiro já estava em alerta sobre a questão da Covid, do corona. Nós aqui no Brasil estávamos em pleno carnaval, comemorando, como se nada tivesse acontecido e como se isso não fosse acontecer com a gente. Porque a postura do negacionista é sempre a mesma. Isso pode acontecer com o outro, nunca vai acontecer comigo. Então o negacionismo também tem muito a ver com essa nossa forma de não querer reconhecer, ou da nossa impossibilidade de reconhecer a nossa própria fragilidade. Então, como eu não consigo me reconhecer nesse processo, e reconhecer a minha fragilidade é reconhecer a minha finitude, é entender em que lugar eu estou, então eu prefiro dizer que isso acontece com o outro. Isso vai destruir os fracos, nunca irá me destruir. Ou não olhe para cima, tem essa evocação, né? Assim, olhe, mas ninguém quer olhar, veja, mas ninguém quer ver. E não adianta, observem, ainda que nós disséssemos para os nossos analisandos, olhe para isso, veja isso faz sentido para você? Né? E se não fizer sentido para ele, não tem santo que vai mudar a cabeça dele.
Porque eu posso até ter algumas percepções ou diagnósticos ou interpretações psicanalíticas a partir da análise, a partir dessa relação terapêutica, mas isso não quer dizer que vai fazer sentido para o outro. E é muito provável que nesse contexto aumentem ainda mais as resistências, que ele inclusive desenvolva uma relação transferencial com esse tom um pouco do que aparece naquela cena entre a Kate, o professor Mindy, a presidente e o chefe de gabinete, como diz ele, né? Essa coisa do sério, né? Essa brincadeira, esse tom assim meio de não, isso não faz muito sentido, né? Eu estou te ouvindo, né? Eu estou te ouvindo com o coração. Não quer dizer que eu estou te ouvindo, né? Eu estou te ouvindo por respeito, ou eu estou te ouvindo porque você está me dizendo algo, mas não que eu queira ouvi-lo. Porque ouvir com o coração não quer dizer que eu estou ouvindo com verdade, né? Eu estou te ouvindo talvez com um pouquinho de compreensão, um pouquinho de aceitação, mas não como aquilo faz sentido para mim. Porque de alguma forma, quando esse conteúdo inconsciente ou esse revelado chega ao consciente, o que a gente acaba procurando fazer é adiar. Vamos esperar mais um pouco? Né? Acho que a gente tem condição de adiar e esperar. Não é o que a gente faz com as nossas vidas, não é o que a gente faz com as nossas angústias, não é o que a gente faz em relação às nossas tensões, às nossas emoções pulsionais. A gente, vamos adiar, vamos esperar mais um pouco, vamos recalcar um pouquinho mais. Não me sinto preparado para lidar com isso agora, ainda não é o momento de lidar com isso. E está tudo bem, pessoal. É possível que muitos de nós não estejamos preparados para lidar. A gente tem que realmente olhar para cada um dentro da sua singularidade, dentro da sua realidade, do seu próprio tempo. Mas ali a gente estava falando de uma situação que extrapola, né, a esfera do individual, do sujeito, da singularidade, disso que tem muito a ver com o coletivo, disso que tem a ver com o comportamento de massas, disso que tem a ver com uma ameaça real a uma civilização, a um planeta, né, a uma espécie. Então, é um filme que ele nos permite vivenciar diversas analogias, ele nos permite esse exercício da analogia. E a gente tem muito a aprender com esse filme, a gente tem muito que se divertir com esse filme. Inclusive, depois vocês vão observar que o filme, eu vou compartilhar com vocês mais um trechinho, mais uma fala, que os personagens eles acabam indo para a TV, e na TV eles são convidados a falar sobre o tema, ou pelo menos é o que se esperava, que eles realmente falassem sobre o tema. E vocês vão perceber que a coisa sai totalmente do que era esperado, e como que de repente as histórias, as narrativas, elas ganham outro tom. Então eu acho que para a gente poder encerrar essa série de transmissões de cenas, eu queria compartilhar mais essa cena que faz muito sentido. Depois eu queria muito conversar com vocês, eu queria muito ouvir a opinião de quem assistiu o filme, que teve a oportunidade de fazer essa prévia, saber o que vocês pensam, para a gente poder também falar um pouco mais sobre tudo isso. Antes de compartilhar a cena, eu só queria lembrar que o mal, a gente pode entender que é aquilo que é estranho ao ego e que se encontra fora, né? Mas o mal, ele costuma ser muito idêntico também ao próprio ego. Então, quando eu rejeito algo, quando eu nego algo daquilo que provavelmente eu também não consiga ver em mim, né? Isso me lembra um pouco a metáfora, né, do espelho que a gente acaba estudando também através do Lacan. Então, o que eu acabo observando que essa existência real de uma coisa representada, que tem a ver com a prova de realidade, ela realmente é tarefa do ego, né? É tarefa desse ego de realidade final que se desenvolve a partir do ego de prazer inicial. Agora, o que a gente precisa entender é que não se trata de uma questão de saber se algo percebido, uma coisa, deve ou não ser acolhido no ego, mas se algo presente no ego como representação pode também ser reencontrado na percepção da realidade. Então, não adianta que eu veja uma coisa, se de repente, internamente no meu ego, eu não tenho essa mesma percepção da realidade, eu não tenho algo que me conecte com isso. Então, como se vê, é de novo uma questão de externo e interno, né? O real, meramente representado subjetivo, é apenas interno. O outro, o real, está presente também no exterior.
Então a gente precisa entender como que esse mecanismo de negação ele também está conectado muito com a nossa noção de interno e externo, daquilo que eu trago como parte da minha, do meu ser, da minha noção de vida, da minha noção de realidade, porque não adianta eu perceber algo lá fora que de repente internamente não faça sentido para mim. Espero que de alguma forma essas reflexões possam contribuir também para que a gente possa continuar vivenciando a análise dessas cenas do filme. Muito bem. Bom, essa é uma história que... Problema. Pessoal, vocês viram que incrível que é essa parte, né? Estou aqui até acompanhando os comentários. Marta, bom fim de semana, viu? E o Gustavo estava comentando aqui. Essa parte do filme me dá uma ansiedade, uma aflição, a imensa futilidade da fofoca de celebridade impacta mais do que a informação científica de destruição da vida na Terra. Muito parecida com o que a gente viveu e vive até hoje com as fake news, né? Assim, tudo que é mentira, o que é fofoca, faz muito mais sentido do que aquilo que é científico, tem uma base científica e que pode trazer alguma coisa. E o Alexandre estava comentando assim, reflete como entretenimento, dominou a vida cotidiana, funciona como uma forma de escapismo, no caso do filme Negação da Realidade. O entretenimento, ou essa forma de lidar com a realidade, é a forma de tornar essa realidade, que muitas vezes é difícil, né, Alexandre? Como algo um pouco mais fácil, menos doloroso. E aí, né, aparecem essas cenas, esses personagens, e essa cena da Jennifer Lawrence é impressionante quando eles convertem ela numa personagem histérica, né, escandalosa, né? O professor bonitão pode ficar, histérica não volta mais. É muito bom. Gente, eu realmente acho que esse filme tem muito a contribuir para as nossas reflexões em torno da psicanálise. Eu acho que a gente tem muitos insights e muitas possibilidades de compreensão e aproximações da teoria psicanalítica a partir do negacionismo, a partir da negação, a partir da relação prazer e desprazer. E eu percebo que não só, né, a gente vai aprendendo um pouco com essas aproximações, mas essas aproximações também nos permitem compreender melhor como nós funcionamos, né? Então, de alguma forma, a experiência ensinou que não só é importante que uma coisa, que é esse objeto de satisfação, possua boa qualidade e, portanto, mereça acolhida no ego. Então, essa história do cometa não merecia acolhida, mas também que ela esteja no mundo externo de um modo tal que seja possível a gente se apossar dela em caso de necessidade. Isso não me traz nenhum ganho, porque o cometa, né, ou a ideia do cometa, ou a ideia de uma pandemia não me traz nenhum ganho. Ao contrário, ela vai me trazer uma percepção de perda, de desprazer, de prejuízo, né? É o que muitos de nós sentimos, o que diversas pessoas vivenciaram na prática, na íntegra, né, pessoal? Isolamento social, ter que ficar em casa, não poder sair para os bares. Imagina para o Belo Horizontino, vou falar aqui da nossa realidade de BH, para o Belo Horizontino não poder ir para o bar é tipo assim, é uma punição, né? Assim, o pessoal está acostumado com bar, com boteco aqui, então não poder sair de casa, não poder sentar num bar, não poder encontrar os amigos, não poder estar na rua, o quanto isso representou em termos de dificuldade de acolhida no ego, porque isso não me trouxe nenhum tipo de ganho. Então esse filme é fantástico, porque ele nos permite perceber essa oposição entre o subjetivo e o objetivo, né? A gente, por um lado, a gente consegue perceber que só se estabelece essa relação pelo fato de que o pensamento ele tem a capacidade de voltar a tornar presente uma coisa já percebida, graças à reprodução na representação, sem que o objeto exterior precise mais existir. Mas isso não quer dizer que o fato de nós termos a capacidade de voltar a tornar presente algo já percebido, que isso vai acontecer. Isso acontece na análise. A gente muitas vezes percebe algo, né? A gente consegue voltar a ter aqueles insights, ter aquelas reflexões que já tiveram ali, mas ainda não quer dizer que isso realmente vai fazer sentido para nós. A gente consegue sim trazer esses elementos para a consciência, para o nosso consciente ou para o pré-consciente, de forma que estejam mais acessíveis, mas não necessariamente que nós vamos realmente operar no sentido de aceitar essa realidade, né?
de alguma forma buscando esse equilíbrio entre a subjetividade e a objetividade. Pessoal, então eu queria ouvi-los. Vamos aproveitar esses minutinhos finais para que vocês compartilhem um pouquinho também do pensamento de vocês, um pouquinho do que vocês enxergaram nesse filme. Quem teve a oportunidade de assistir sabe disso. Então eu queria ouvi-los. Aproveitem, o espaço é nosso. Boa noite a todos. Eu não assisti ainda o filme, mas o pouco que eu vi, muito bom, muito bom. O Gustavo fez o comentário de uma colega que achou o filme assim, o filme superficial, as atuações assim inconsistentes, mas o filme reflete realmente a nossa contemporaneidade. Se for perceber as metáforas, a menina no avião, ela utiliza um psicotrópico. Ela fuma um cigarro de maconha, o outro bebe. O filho o assessor da presidente, utilizou cocaína, ele coça o nariz o tempo todo. E aí, nós fomos presenteados com essa questão das celebridades. Deram mais espaço à celebridade no programa de auditório, no programa jornalístico, e mostra uma metáfora de como que o entretenimento hoje funciona como uma negação. A gente foge da realidade. Não, deixa para lá. O senhor está falando aí de que o mineiro gosta muito de ir pro bar, beber e tal. E o filme aborda muito essa questão da sátira do general lá, que todo filme americano tem essa questão do sarcasmo, de ignorar a realidade, de brincar com a vida alheia. Não, mas vamos lá, vamos jogar uma bomba e acabou. Entendeu? Então, muito pertinente esse filme, num momento muito interessante que a gente está vivendo na contemporaneidade, essa questão dessa guerra na Ucrânia. Estamos às portas de um conflito bélico aí. E aí há toda uma negação, né? Vou parafrasear o Gilberto Gil, né? Paradoxo, é um paradoxo. Total. Nós estamos entrando num carnaval e do outro lado a fome e a guerra total. Entendeu? Então o filme, muito bom, achei muito interessante, vou assisti-lo. Quando vocês assistirem, quem não teve a oportunidade ainda de assistir, vocês vão ficar fascinados, porque é um filme que fala muito, com muito humor, sobre o que nós estamos vivendo, o que nós vivemos na prática, mas também fala muito sobre a clínica, fala muito sobre o nosso trabalho como analistas. Essa questão da celebridade foi incrível, porque tira a atenção, né? Você vê que os próprios pesquisadores preocupados com a vida lá da pseudo-celebridade, da cantora pop e do rapper, entendeu? E quantos de nós se alienam da nossa subjetividade, com psicotrópicos, com a cerveja, com futilidade das celebridades. É uma forma de fugir da realidade, sim. Não, gente, essa cena final foi tão interessante. Vocês viram os gráficos das redes sociais embaixo, mostrando todos os ícones das redes sociais? Sim, sim. Aquilo ali foi tão verdadeiro, né? Eu falei, gente, somos nós, né? Sou eu na vida, né? Como diz. Todos nós conectados com todas essas redes sociais, com tudo isso que elas representam para nós. E esses mecanismos, né, de negação é uma coisa tão infantil. Se você parar para pensar, toda criança, quando vai brincar de pique-esconde, as crianças mais novinhas, elas têm a ilusão de que quando fecham os olhos ou quando se escondem atrás da cortina, mesmo que o pé esteja de fora, elas têm aquela ilusão de que o perigo não vai enxergar, não vai perceber a presença delas. Então, eu me lembro de eu criancinha escondendo debaixo da mesa, e eu tinha a ilusão de que quando eu tampava meus olhos, como se a pessoa não estivesse enxergando todo o meu corpo. E é mais ou menos assim a negação, né? As pessoas acreditam que se distraindo com outras coisas, ou dizendo que aquele perigo não existe, é como se elas estivessem imunes àquele perigo, né? Então, elas estão fechando os olhos
para o perigo e acreditando que ao fechar os olhos elas se tornam invisíveis, Sim. né? E a gente viu isso, a gente vê isso tanto na questão da Covid, por exemplo, fechando os olhos para a realidade, então aquilo não vai me afetar, não vai me matar, né? Da mesma forma, não olhe para cima, tem um Não, cometa gigantesco chegando, e Gustavo, esse né? não olhe para cima, por isso que eu enfatizei muito, é a negação da negação. Porque o convite dos cientistas, né, desses que descobriram o cometa, é olhe para cima, vejam o que está acontecendo. E o não olhe para Uhum. cima é a negação da negação. Né? Assim, é um momento em que, olha, eu estou te dizendo, não olhe, né? Estão te dizendo para olhar, mas agora eu estou dizendo não olhe. Então, é a negação da negação. Eu já neguei, eu já não consigo introjetar isso, eu cuspi isso para fora, eu projetei para fora, e não bastasse eu projetar, porque isso não faz sentido para mim, porque representa uma ameaça para o meu ego, para a minha integridade, eu ainda tento de alguma forma convencer o outro de que ele também não tem que olhar para cima. Isso, e o título do filme remete à parte mais final, que provavelmente vai chegar em algumas cenas, né? Porque o que antes era uma negação no sentido de, vamos desviar de assunto, vamos falar de coisa boa, vamos falar de fofoca, de celebridade, mas chega um ponto em que o fato se torna evidente, existe um risco no céu, existe um risco no céu, que é o cometa chegando, né? E as E aí, pessoas o que vendo que o acontece? cometa chegando, né? Uma E aí ameaça, né? inicia-se uma campanha, literalmente. Não olhe para cima, não olhe para cima, a multidão Não, gritando. e me lembrou muito o nosso contexto político atual, esse mal-estar social que nós vivemos na nossa sociedade, que é essa divisão ideológica, aqueles que dizem olhe para cima e outros não olhe para cima. Essa coisa de uma sociedade muito dividida, uma sociedade muito fragmentada, né, em que nossos ideais, nossos valores são muito singulares, são muito pessoais, mas ao mesmo tempo eu quero persuadir o outro de que ele tem que ter caminhos e escolhas muito parecidas com a minha, né? Como é que é Deus acima de tudo? Como é que é o lema do nosso governante? Deus acima de tudo, né? A família, então me lembra muito isso, né? Vocês vão ver que tem um momento ali no palanque ali que a presidente, que é a Meryl Streep, ela literalmente o pessoal olhando para cima, a gente não olha, não olha, não olha, porque está diante dos olhos de todo mundo, mas ela quer que as pessoas olhem para ela, né? Ela quer que as pessoas prestem atenção nela, porque ela é importante. E isso também fala muito dessa atitude do negacionista, de não conseguir se perceber nesse lugar e também de não conseguir perceber que existem questões que lhes são externas, que não tem a ver só com a sua percepção de mundo, só com o seu mundo interior. Muito bom. Muito bem. O que mais, pessoal? Tá, aqui eu moro na região litorânea, tá cheio de negacionista aqui. Parece até procissão de São Cristóvão, tá? Muito carro subindo. Que é até engraçado, como se não fosse trágico, né? A pandemia não acabou, e aí, sei lá, eu acho que tinha que ser normal. Mas aí deixa um feriado e as praias vão lotar aqui, entendeu? O povo vai beber, vai consumir álcool, vai e se aliena. Acabou o Covid? Acabou a pandemia? Não. Não, o Alexandre me lembrou a ideia da tragédia de Petrópolis, né? Que morreram, acho, Sim, quase sim, 200 pessoas, mas por dia no Brasil morriam-se mais de 1.000 pessoas, isso deixou de ser importante, mas aí de repente sim, morrem 200 numa outro tipo de tragédia, isso passa a ser mais interessante, porque essa outra realidade me é tão angustiante, tão dolorosa, que eu prefiro negar. sim. Então eu vejo as pessoas, morreu tantas pessoas num acidente, morreu tantas pessoas numa enchente. É real. São vidas que estão sendo perdidas por situações catastróficas, por negligências do nosso governo, ausências de políticas sociais que trabalhem na prevenção, né, no cuidado da vida, no cuidado do ser humano. Isso é muito real. Mas é interessante como que a gente, com picos de mais de 1.000 mortes por dia, as 1.000 mortes deixaram de ter importância. Mas de repente um assunto como esse toma importância, porque isso é mais importante e isso não me traz para esse lugar de me conectar com essa realidade que ainda está aí, que ainda representa uma ameaça, mas que eu prefiro cuspi-la, porque eu não tô disposto a comê-la.
eu não estou disposto a introjetá-la. Digeri-la, né? Uhum. E eu tenho reparado também, na prática, a questão do negacionismo, mesmo quem, a princípio, vamos falar da pandemia, eu percebo que algumas pessoas que sempre admitiram a realidade da pandemia, a necessidade de vacina, etc., etc., com o prolongar no tempo da pandemia, elas estão perdendo a paciência de usar máscara ou de tomar qualquer medida, porque eu cansei. Eu cansei dessa realidade que perdura, e aí eu começo a negar tardiamente, né? Assim, eu começo a falar assim, não, hoje já está tudo resolvido, vamos andar sem máscara, vamos chutar o balde, né? É uma espécie assim, o cansaço daquela realidade também traz uma resistência que antes não existia. Antes existia uma disposição a colaborar, a perceber a importância de certas medidas, Sim. mas aquilo passa um ano, passa outro ano, e aí a pessoa passa a relativizar, né, a gravidade das coisas. E é o que Boa tem. palavra, é relativizar, essa é a palavra. Eu peguei Covid e tem um amigo que ele é patológico, chega a ser patológico o negacionismo dele. Ele é ligado a algumas células de pessoas no país aí e tal, e ele me liga. Ele me liga, eu estava acometido de Covid, sendo medicado, isolado dentro da minha casa, no meu quarto, preocupado, deprimido, no início do ano passado. E aí ele me liga, você tá onde? Todo animado, eu quero te apresentar uma pessoa. Eu falo, apresentar quem, cara? Eu tô quase morrendo. Eu tô muito mal aqui, eu peguei Covid, rapaz. Foi como se eu tivesse xingado a mãe dele. É uma senhora já de 80 anos. Você tá louco, você não pegou Covid nada, você tá gripado, seu irresponsável. O cara me manda uma carta e quase que acaba com a amizade. Eu não sou muito de conflito, ignorei as palavras dele. E aí ele fala o seguinte: acontece do irmão dele pegar Covid e foi entubado. E aí ele entra no luto. E como que muda a postura da pessoa, né? Ele era panfletário, negacionista, usar. E aí ele entra num luto e fica, flexibiliza. Meu irmão, aí começa a pedir oração, aquela coisa toda, a família toda comovida, o cara sai da UTI, sai do luto. Retorna aquele comportamento novamente de Mas negação. isso que você falou, eu vi na prática também com pessoas próximas, assim, com parentes, Alexandre, de estarem entubados, de passar mais de mês, e depois é como se nada tivesse acontecido. A pessoa quase morreu, depois é como se nada tivesse acontecido. Isso é muito interessante mesmo, assim. Eu percebi que no momento que ele estava aquele luto, aquela tristeza, o cara tá quase perdendo o irmão, ele estava meio fragilizado, a fala dele era outra, ele estava reflexivo, educado. Prontamente o irmão aí debocha da gente, fala uma série de coisas. E ele tem uma neurose persecutória, ele tem umas coisas assim que eu vou até indicar o senhor, doutor. O troço dele é complicado, Não, complicado demais. mas observem, isso que vocês estão trazendo faz muito sentido. Né? Nós ouvimos e tivemos acesso a vários relatos, né, na atualidade, com questões muito parecidas com o Covid, né, que envolve Covid. Tive com parentes próximos também, de todo mundo testou positivo para o Covid, a pessoa não fez o teste, falou que era uma gripe. Mas ela também não teve coragem de testar. Porque se ela testasse, ela tem que desconstruir esse discurso que ela tem, de que não existe Covid. Não, né? Mesmo que testasse, vai questionar a eficácia do teste, vai falar que tem muitos que estão dando negativo. Então, tem sempre uma maneira de escorregar, né? Eu vi gente perdendo pessoas próximas, ou seja, alguém morreu de Covid. E quando você vai constatar, a pessoa não vacinou. E aí a pessoa vai questionar. Aí pode pular para um outro plano de argumentação. Por exemplo, não, o que tem que ser, será. Se era para a pessoa morrer de Covid, não tem escapatória. Então, claro, tem sempre uma camada a mais. Aí, aquilo que eu não consigo lidar, eu transfiro para o aspecto divino, né? Porque quando eu transfiro para o divino, eu entrei nesse estado de fatalidade em que é irremediável. Isso. Então, se você for fazer um paralelo, a pessoa quando atravessa a rua, ela pode atravessar de olhos fechados, porque se tiver que ser, vai ser. Como é que é isso? Né?
Sim, atribuir o sobrenatural. É uma forma também de fugir da realidade, né? Eu terceirizo a responsabilidade, a culpa é do sobrenatural, com entendeu? certeza. Pessoal, eu queria só compartilhar uma cena final aqui, só para vocês sentirem como é que esse filme vai levando a gente de encontro para uma realidade que nos é própria. É isso, pessoal. Não olhe para cima. Agradeço pela companhia de vocês, pelo carinho, pela presença, pela participação, por apoiarem esse projeto. Da próxima, vamos lembrar de convidar mais os colegas para que todos aproveitem um pouco mais, né? Ver se a gente consegue integrar mais novamente todos os nossos colegas do curso de psicanálise, psicanalistas e colegas aí em formação, porque a gente tem muito a aprender com esses encontros. Esses encontros são muito enriquecedores e, sem dúvida, por ser um projeto livre, gratuito e aberto, a gente tem que aproveitar para trazer mais coisas, mais reflexões para a gente e tornar essa jornada nossa pelo conhecimento e pela psicanálise cada vez mais agradável, viu? Sem ser um desses negacionistas. E cena final muito forte, hein? Fortíssimo. Ele remeteu a Cazuza, somos iguais em desgraça, né? Cada um com seus valores, com a sua bandeira, mas no final a certeza da finitude nos coloca num único lugar. Para todos. É verdade. Lugar comum. Muito bom, muito bom. Depois vocês me contam como é que foi a experiência com o filme. Quem não assistiu, assista, porque teve muita coisa que ficou de fora aí, que tem muitas outras críticas ainda super interessantes. Pô, tô instigado, vou vê-lo. É que o filme é um filme grande. Se a gente fosse passar tudo aqui, a gente ia passar 3 horas aqui junto e não só para ver todas as cenas, todos os detalhes. E realmente eu acho que, em linhas gerais, eu acho que a gente consegue hoje, pelo menos instigá-los a fazer a própria análise de vocês e depois compartilhar com a gente a análise de vocês. Tá bom? Ótimo. Um abraço para vocês, gente. Bom fim de semana, bom feriado para todos. Bom feriado para vocês também. Muito descanso. Feriado. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.